Boa tarde, tudo bem? Pensa numa luta que foi para ajeitar as coisas aqui para poder gravar um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar da pureza e do poder do Evangelho, né? Lá em Romanos, na palavra de Deus, está escrito assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1:16. Para quem quiser depois de lá na Bíblia para conferir, né, a palavra de Deus. Aí aqui tem uma reflexão, né, que fala assim: o Evangelho é mais do que simplesmente uma mensagem. Ele é mais do que uma mensagem na nossa vida. O Evangelho, ele é um manual para que a gente possamos seguir esse manual na nossa vida. E você pode ter certeza que se você seguir esse manual na sua vida, vitória você terá. É a expressão máxima do poder e da pureza de Deus. Olha que lindo. É a expressão máxima da pureza e do poder de Deus. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo revela a sua convicção inabalável na força transbordadora do Evangelho. Irmãos, irmãs e seguidores, eu experimento e já experimentei viver do que Deus faz na minha vida. Eu já senti na pele o que Ele é capaz de fazer. Na pele, eu já vi com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos eu já enxerguei o que Ele pode fazer na vida daqueles que crê e que o buscam em espírito e em verdade. A palavra dele está escrito que aquele que de madrugada o busca, o encontrará. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, o encontra. Aquele que bate, abre-se o luzar. Deus, Ele é extremamente poderoso. Só que Ele não é invasivo. Para Ele entrar na sua vida, você tem que deixar. E abrir o seu coração para Ele poder entrar. Porque do contrário do inimigo, Deus respeita seu livre-arbítrio de escolha. O inimigo não. Qualquer brecha que você deixar, ele passa e faz um tremendo estrago. Para hoje, quero liberar sobre você essa chave. Vamos explorar a relação entre a pureza e o poder do Evangelho. A pureza do Evangelho reside na sua simplicidade e na sua fidelidade. A verdade eterna de Deus é a mensagem da graça divina, do sacrifício expiatório de Cristo na cruz e da esperança da vida eterna para todos que creem. Irmãos, o Evangelho não é diluído por influências humanas. Permanece puro em sua essência, oferecendo perdão e reconciliação a todos que se aproximam de Deus com fé. Vou repetir. Todos os que se aproximam de Deus com fé. Se você quer ver Deus agir na sua vida, se aproxime dele. Provoque seu milagre. Ore. Às vezes você ora e você pensa que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada nas suas vistas, mas e no mundo espiritual? Já se perguntaram no mundo espiritual? O que está acontecendo, a guerra que está acontecendo por você, a batalha que está acontecendo para a sua oração chegar até Deus? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso.
permaneça puro em sua essência. O poder do Evangelho é divino, transcendendo as limitações humanas. É o poder de Deus que transforma vidas, cura corações partidos, liberta cativos do pecado e restaura relacionamentos quebrados, e isso é maravilhoso. O poder e a pureza do Evangelho não estão restritos a uma cultura, uma nação ou um período específico. Guarde essa chave, irmão. Ele é relevante e eficaz para todas as pessoas. Em todas as circunstâncias, não importa quem você seja ou onde esteja, o poder do Evangelho está disponível para você hoje. Basta acessá-lo. Você precisa acessar a palavra de Deus. Você precisa ter acesso à Bíblia. Como crentes, somos chamados a não nos envergonharmos do Evangelho, e sim a proclamarmos com ousadia em todas as áreas de nossas vidas. Que isso nos inflame. Devemos viver de modo que reflita a pureza do Evangelho, demonstrando amor, graça e perdão a todos ao nosso redor. Que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador de Deus, levando esperança ao mundo que tanto necessita. Na simplicidade do Evangelho é que encontramos a sua pureza. A cura não é o fim em você, e sim quem Jesus é. Quem Jesus é para você hoje? Hoje eu faço essa pergunta. Quem Jesus é para você hoje? Quem Jesus é para você hoje? Apareceu uma ligação aqui, irmãos. Aí eu tive que desligar, porque senão ele corta o vídeo. Eu vou falar para vocês exatamente a parte que eu falei, se encontra no livro de Apocalipse. Que eu falei para vocês. Deixa eu achar. Tá logo aqui. Apocalipse. Apocalipse 1:8 diz assim, ó: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? A palavra de Deus, ela é forte, é verdadeira e eficaz para se cumprir na sua vida. Não há uma palavra sequer que volte vazia. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda. Ó, aquilo que eu falei para vocês.
E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreveu: Isso diz que o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que palavra maravilhosa. O que eu queria que vocês entendessem é que tudo que acontece na sua vida é o poder da tua palavra. O que você verbaliza na sua vida é o que acontece. O que você está verbalizando hoje na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa? Você está verbalizando palavras de bênção ou palavras de maldição? Quando Deus fez o mundo, foi verbalizado. Entenda. Verbalize o que você quer da sua vida, o que você quer para a sua vida, o que você quer na sua vida, o que você quer que aconteça na sua vida. Verbaliza. Se você acha que você pode esquecer algo, escreve. Escreve, pega uma folha de caderno, escreve. Verbalizando aquilo e lê aquilo. Traga a realidade para sua vida. Traga o invisível para sua vida. Só que para isso acontecer, você precisa verbalizar, você precisa buscar, você precisa trazer Deus para dentro da tua vida. Habitar em você. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Só que o Espírito de Deus também precisa ser alimentado, assim como a gente se alimenta a nossa carne, o Espírito de Deus também precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Você precisa estar constantemente em vigilância, em oração. É lógico, você não vai ficar andando por aí que nem doido falando sozinho. Nossa, esse negócio tá piscando. Tá meio suspeito, gente. Mas tudo o que você quiser para sua vida, verbalizar. Ó, quando ele falou, haja luz, haja separação. Tá aqui, gente. Tá aqui. O que eu falo para vocês, eu não falo por acaso. O que eu falo para vocês tem base bíblica. Tem base bíblica. Tem base bíblica. Ó. Acabei de falar, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas, que seria a doce e a salgada, né? Que é a do mar e a potável. E fez a separação. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse em Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim se foi. Se vocês quiserem acompanhar, essa parte está no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, a criação, né? Porque é maravilhoso. Se eu for entrar aqui a fundo esse vídeo, né? Então, você está entendendo que Deus verbalizou a sua palavra, ela tem poder na sua vida. Ela tem poder. O que Deus diz sobre você, ninguém pode invalidar. O que Deus determinar para sua vida é o que vai acontecer. Para cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus tem um propósito. Basta você encontrar o seu. Pergunta a Deus, Deus, qual o meu propósito? O que eu posso fazer? Às vezes o seu propósito, por exemplo, às vezes você, vou usar um exemplo assim, às vezes você gosta de cozinhar, no caso. Aí você tem uma marmitaria, né? Uma marmitaria. Ou você tem uma vida mais próspera, uma vida abundante. E eu vou falar, viu, irmãos? Mesmo que não tenha uma vida abundante, Deus faz a sua vida ser abundante para você abençoar outras pessoas, tá? Que a sua missão é, às vezes, pegar ali 5, 6 marmitas e dar para quem está passando fome, para quem está passando necessidade. Fome e necessidade verdadeiramente. Hoje em dia está muito difícil ajudar as pessoas, porque está tendo tanto mau caráter nas pessoas que a gente não sabe. Às vezes as pessoas pedem uma marmita ali que está com fome, você dá um passo à frente e você acha a marmita no lixo, cheia de comida. Então, o que acontece? Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Fala, Senhor, põe um discernimento na minha vida. Me dá entendimento. Me dá visão de águia, audição de lobo. Para que eu o veja verdadeiramente. E você pode ter certeza que quem você for ajudar, você não vai ter dúvidas que você vai ajudar. Entendeu? Porque é o que eu falei. Tem muita gente sendo mau caráter hoje em dia. Muita gente. Então, hoje em dia não tem quem a gente confiar. Mas é raro se achar uma pessoa que você confia. Então, a palavra de Deus, ela é boa, eficaz, é agradável e não volta vazia, tá? Onde tem raiz, cresce, floresce. Alguém diz que só tem raiz, mas Deus diz que tem vida aí. É um louvor, essa palavra. Se a sua raiz está seca, chegou a hora de você regar com a palavra de Deus. Traga ela para sua vida, traga ela para o seu dia, traga ela logo de manhã cedo. É a primeira coisa que eu faço.
Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar. Mas o que eu sei é que Deus se agrada daquele que transborda na vida de outra pessoa. Falar do amor de Deus não é difícil, gente. Nós somos uma criação, nós somos uma criatura. Você não se esqueça que se você está respirando hoje é porque Ele assoprou o sopro de vida nas suas narinas e te deu vida. E Ele te deu vida com abundância. Ele não te deu vida para você viver na miséria. Só que, para Deus trabalhar na sua vida, você precisa deixar Ele entrar. E fazer a sua parte. Fazer a nossa parte, gente, é muito mais difícil, né? Porque nós somos pessoas, seres humanos, apressados e acham que as coisas têm que acontecer assim de repente, num piscar de olhos. E não é bem assim. Existe um tempo de preparo. Lembra de José do Egito? Moisés. Salomão. Todos eles foi preparado. Todos eles passaram pelo processo para alcançar o propósito. Entenda que se você não passar pelo propósito, se você não passar pelo processo, você não alcança o propósito. Mas você precisa primeiramente saber qual que é o seu propósito. O processo muitas vezes não é fácil, dá vontade de desistir. Você se vê em cada situação. Você diz, não, Deus, é impossível. Isso está acontecendo comigo. Mas entenda que é um processo. Assim como você faz um processo seletivo. Para entrar em qualquer faculdade, você não faz um processo seletivo? Então, para tudo tem um propósito. E para tudo a gente tem um processo para passar por ele. Para ser aprovado por Deus. E a gente tem que ver o que nos afasta e nos aproxima de Deus. O que eu estou fazendo? Se policiar. Está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Se pergunte para si hoje. O que eu estou fazendo está me aproximando de Deus ou está me afastando? E peça a Ele direção. Deus não deixa os seus filhos enganados. Quando Deus não revela, Ele mostra. E é satisfatório quando Deus mostra. Quando Deus revela. Está pensando que tem muitas pessoas que não acreditam em mim, não. Tem muitas pessoas que não acreditam em mim. Só que depois que eu falo que acontece, a pessoa fala bem como você falou. Entendeu? Então, assim, eu não tenho dom de revelação. Eu tenho dom de visão, de raio-x. Sou aquele tipo de pessoa, mas para mim, ter esses dons foi muito isso aqui, ó. Palavra. Muita palavra, jejum, oração. Descer de joelho na madrugada. Hoje eu olho para uma pessoa, eu sei o caráter dela. Só de eu olhar. Ah, não sou santa não, viu?
Eu erro que nem vocês. Todos nós erramos. Estamos aptos a isso até o fim da nossa vida. Mas que nós venha procurar a fazer o nosso melhor. Perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça. Assim como Deus perguntou para aquela mulher, o que queres que eu te faça? Já pensou Deus chegar para você hoje e falar, o que queres que eu te faça? O que você falaria para Deus? Já pensou nisso? O que você falaria para Deus? O que queres que eu te faça? Porque ao tocar em mim, eu senti virtude. A mulher do fluxo de sangue, ao tocar na orla da roupa de Jesus, ele sentiu virtude. Ou seja, ela era uma mulher virtuosa, uma mulher de oração. Aquela mulher sofria 37 anos com isso, isolada, julgada como se fosse uma leprosa. Já tinha gastado tudo que tinha e não foi curada, mas precisou um toque no mestre. E ela foi salva. Deixo essa palavra hoje para reflexão de vocês. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Vilma Santos, missionária e pregadora da Palavra de Deus. Obrigada a todos.